E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Tudo bem? Vamos lá para a questão número 17. Vamos fazer essa questão aí, tá? Teve um pessoal aí que ficou com dúvida, tá? Mas a princípio eu estive observando aqui, me parece que nós temos um gabarito errado para essa questão, tá? Então vamos lá, já fiz ali a anotação dos dados, né? Então um bloco está sendo puxado por uma força de 7 newtons, um bloco com massa de 2 quilogramas, e ele é arrastado por 4 metros, né? E essa força ela está sendo aplicada com um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Então como é que a gente vai determinar esse trabalho? A gente lembra lá que o trabalho, né, é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. E aí, então, eu tenho que o trabalho é dado pela força, que é de 7 newtons, vezes o deslocamento, que é 4, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, daqui eu tenho que esse trabalho é 7 vezes 4, 28, vezes o cosseno de 60 graus, que foi dado para a gente na questão, né? Que é 0,5. Então, estou multiplicando por meio. Se eu estou multiplicando por meio, eu vou dividir por 2, né? É a mesma coisa. Multiplicar por meio é dividir por 2. Então, eu tenho que o trabalho é de 14 joules. Então, a alternativa que é assertiva nessa questão é a alternativa A. Então, diferente do que está no gabarito. Então, vamos fazer a correção desse gabarito, tá ok? Na questão número 18, galera, nós temos o seguinte, né? Vamos lá, então. Marque a alternativa correta. O trabalho de uma força independe do corpo entrar em movimento. Não, a gente lembra que o trabalho ele depende da força que está sendo aplicada e depende também do deslocamento. Se o deslocamento for igual a zero, nós temos que o trabalho também é zero. Então eu tenho que o trabalho ele depende do deslocamento, tá? Então essa afirmação está errada. Letra B. O trabalho é uma grandeza vetorial. Não. O trabalho é uma grandeza escalar, tá? Ele é representado apenas por um número. Eu não preciso de direção e sentido para trabalho. Então, essa afirmação também está errada, tá? A letra C. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Muito bem. Então, nós temos aqui a alternativa correta. O trabalho ele é motor quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, tá? Mesma direção e mesmo sentido. Então nós temos aqui um caso de trabalho motor, ok? Então essa questão ou essa afirmação C é a afirmação correta. Daí só para a gente explorar então as outras, vamos dar uma olhada no que diz a letra D e a letra E. A letra D, o trabalho de uma força é diretamente proporcional a força aplicada sobre ele inversamente proporcional à distância percorrida. Não, o trabalho da força é diretamente proporcional a ambos os itens, né? Conforme a gente está vendo aqui, ó, vamos escrever, letra D, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, quanto maior a força aplicada, maior é o trabalho realizado. Agora, se eu imaginar aqui, vamos deixar constante a força. Deixo constante a força e vou aumentar a distância percorrida de um móvel sendo aplicada a força. Logo, o trabalho também vai aumentar. Então, eu tenho que o trabalho ele é diretamente proporcional à distância ou o deslocamento. E o trabalho é diretamente proporcional à força aplicada. Ok? Muito bom. E, por último, a letra E, então, só para a gente continuar explorando. Quando o trabalho é efetuado pela força peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Não, não é apenas da trajetória, né? Depende do deslocamento e, é claro, depende também da sua força peso desse objeto, tá? Então, sempre lembrando da equação. É claro que o trabalho de uma força peso é dado pela força peso vezes o deslocamento,
tá? Não depende apenas da trajetória, mas sim do que? Do deslocamento e da força peso. Galera, terminando então, as questões, nós temos aí a número 19. Diz o seguinte, ó. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 15 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então nós temos aqui um objeto, ele vai ser elevado a uma altura, então, ΔS de 15 metros, conforme já foi dito. E nós temos a força-peso, que é a força que eu quero determinar o trabalho, que é contrária a esse deslocamento. Tá? Então, como é que nós vamos determinar esse trabalho? Veja que tem a mesma direção, a força-peso e o deslocamento, só que tem sentidos contrários. Então nós dizemos que esse trabalho é um trabalho resistente. Então o trabalho é dado por menos o quê? A força-peso vezes o deslocamento. Então eu tenho que o trabalho é dado por menos a força-peso, que eu não sei ainda, né? Não sei porque não foi dado essa força. No entanto, foi dado a massa e foi dada a aceleração gravitacional. E aí eu posso determinar força-peso é igual a massa vezes quem? Aceleração da gravidade. Então a força-peso é igual a massa, que é 7, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Logo eu tenho que essa força-peso é igual a 70 newton, né? 70 newton. Agora vamos substituir aqui, ó. Então o trabalho é menos 70 vezes o deslocamento, que é 15. Vai deslocar esse objeto aí 15 metros para cima. Então o trabalho da força-peso é um trabalho resistente de menos 1050 joules, que é a solução, então, dessa questão. Ok, minha gente boa? Então tá, então ficamos por aqui. Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida me procure aí, tá? Não hesite em perguntar pro professor. Tchau!